LA, bom dia. Bom dia. Dr. Luiz Alberto Vasconcelos. O LA, eu vou começar, né? Pretendo Hum, começar uma série de podcasts aqui do Epicentro, tá? Boa ideia. E você é o primeiro, Primeiro né? sempre paga, né? Eu sempre achei você uma pessoa extremamente diferenciada, né? E excêntrico por natureza, com uma retórica ímpar, com conhecimento sensacional. Antes de você começar a falar, o Dr. Luiz Alberto, ele tem 3 livros, pessoal. 3 livros. Depois ele vai falar de um por um, tá? Tá aqui o livro dele, ó, primeiro doenças neurológicas, depois doenças respiratórias, e esse aqui, neurologia e neurocirurgia equina, tá? É com esse cara que a gente vai falar agora. Luiz, fala então, quem é o Luiz Alberto? Bom, médico veterinário, né, formado em Jaboticabal, na 23ª turma. Meu primeiro emprego, vindo de uma família que mexe com cavalo há 80 anos, né? Meu primeiro emprego foi numa codelaria, subestação de Colina, em Lins, São Paulo. E eu não sabia palpar égua, fiquei aprendendo a palpar égua na época. Na nossa época, né, Pacola, quando a gente começou a trabalhar, palpar égua era uma coisa já diferenciada, né? Não era que nem hoje, né? Hoje não existe mais palpar égua, né? Na nossa época, né, passar sonda, eu sabia toda essa tecnologia, sabia passar sonda em cavalo, fazer vermífugo, né, que não existia vermífugo em pasta. Vermífugo em pasta ele começa já no final dos anos 90. E com essa história, você vai mexendo com isso, mexendo com isso, mexendo com isso, e com o tempo você vê, pô, mas a profissão não pode ser só isso, né? Cavalo não pode ser só isso, né? Então eu começo a especializar mais na área de cavalo, né? Especificamente mais na área do atleta, né? E especificamente ainda o que a gente pode fazer e o que é o maior problema hoje no atleta, né? Uma das coisas hoje que o atleta sofre, além da dor, né, o atleta de ponta, além da dor, é especificamente o problema neurológico, por incrível que pareça. Espera aí, antes de você começar a adentrar É. no nosso podcast, eu vou ter sempre uma pergunta básica inicial para todo mundo. E depois uma regra única. Porque a gente pode falar alguma coisa polêmica e tudo, então que fique claro para todo telespectador. Tudo que a gente falar, a gente pode ter a abertura para contrapontos e reflexões e debates, tá? Bom, o que é um cavalo para você? Essa é a minha primeira pergunta e vai ser feita para todo mundo. O cavalo ele começa a ser descoberto há 6.500 anos atrás. Então, o que é o cavalo hoje? O cavalo hoje ele é, acima de tudo, uma terapia, eu acho. Acima de tudo, uma terapia. Porque o cavalo ele gera uma série de coisas onde, como um churrasco, o cavalo causa união, né? Não causa dispersão, ele causa união das pessoas. E o cavalo eu acho que é uma máquina de união, né? O Império Romano usou o cavalo como máquina de guerra, Gengis Khan usou como máquina de guerra, Alexandre o Grande como máquina de guerra. Então, o que ele fazia, essa máquina de guerra? Acima de tudo, né, a nossa profissão ela começa com o nome de uma máquina de guerra, que é do latim veterus, né, que é do veterinário, que começa da aposentadoria dessa máquina de guerra romana, sobretudo, né, que tinha maior respeito do que as outras culturas. Então, o cavalo, o que o cavalo é? Para mim, o cavalo é uma máquina hoje, de terapia. Né? A gente vê, por exemplo, o país, né, a Argentina, mesmo com toda a dificuldade econômica que está passando, ainda os argentinos não desgrudam do cavalo. Ele é uma Entendeu? ferramenta social. Social e cultural, né? Social e cultural. Eu acho, acima de tudo, né? E com isso ele agrega e une as pessoas, né?
Eu acho que eu vejo dessa maneira. Mas então, se ele é uma ferramenta social e cultural, você acha que o cavalo ainda deve ser enquadrado como animal meramente de produção? A nossa cultura, a cultura latina, a gente não permite comer o cavalo, né? Mas a cultura, na maior parte dos países, o cavalo é fonte de alimento, né? Então, por exemplo, existem provas na Europa, provas de ganho de peso. Então, você tem cruzamentos de percheron, de bretão, de belga, onde os cavalos que têm peso acima até de 1 tonelada são destinados à carne, à produção de carne, né? Na Alemanha, sobretudo, você tem açougues de carne de cavalo, né? Então, o que a gente faz assim? A nossa cultura não permite, porque quando esse cavalo pisa novamente, ele sai da cultura americana, mais ou menos por volta de 20 mil anos atrás. Ele retorna para a cultura americana, quer dizer, o continente americano, em 1494, né? Quando a segunda expedição de Cristóvão Colombo, ele vem e traz esse animal para cá. E a partir daí, então, ele dispersa sobre o continente americano, né? Mas a gente, infelizmente, por exemplo, nós não temos a cultura de comer o avestruz, por isso que o avestruz não deu certo. O coelho. Né? O coelho. Quer dizer, eu, quando eu estava na Europa, morando na Europa, eu comia qualquer coisa, menos carne, né? A gente come coelho, você come uma série de outros animais, mas não come a carne bovina, né? Porque a carne bovina, além de ser muito cara, não é da cultura deles, né? Comer uma carne bovina como a cultura americana, né? Que nós estamos basicamente entre o frango, o suíno e o bovino, né? Só isso. Bom, vamos lá. Vamos adentrar agora no nosso tópico. Então vamos lá. Defina para mim neurologia equina. Nós temos um paradoxo muito grande na cultura da neurologia, que é o seguinte: todo mundo fala em neurologia, a primeira coisa que pensa é aquele cavalo atáxico que cai, e na verdade não é nada disso. Isso é um plano que a gente vê mais para frente, uma evolução negativa, né? Uma das coisas que eu mais percebo é que quando eu sou chamado, eu sou o último da fila, então cada um com a sua forma mirabolante de tratamento, quando eu chego para atender, se eu tivesse atendido lá na frente, eu teria talvez minimizado ou resolvido o problema. Então, às vezes, o cavalo ele começa com alguma coisa muito simples e, por um desconhecimento que a gente tem hoje, ela evolui negativamente, né? Então, como é que a gente define neurologia hoje, no Brasil, na nossa cultura, na nossa educação atual? Seria tudo que você não consegue entender no cavalo. Isso é neurologia, né? Eu tenho 2 trabalhos que eu estou publicando agora. Um deles é uma coisa extremamente rara, que é a síndrome de Eagle, vai ser publicada agora. E uma outra que eu até mandei para você, que seria, então, essa região parotídea, que ela merece uma visão diferenciada, né? Tem alguma coisa acontecendo ali, que eu estou mexendo com isso já há alguns anos, e eu estou achando as correlações... Espera aí, região parotídica? Parotídea, a infraauricular, né? Ali, o que acontece? Ali nós temos a presença do sexto, do sétimo, o sexto nem tanto, o sétimo, o nono, o 11º e o 10º nessa região. Pares, nervos cranianos. Então, o que a gente pode ter? A gente tem manifestações, principalmente na orofaringe. E essas manifestações não são descritas ainda. E essas simetrias de orofaringe, nós não temos a descrição uma patologia específica. Como patologia específica. Bom, vamos lá. Mas é que você está adentrando muito já de cara no negócio. Mas vamos lá. Quais são assim, as principais patologias que você entende neurológicas do cavalo? Uma coisa que eu sempre tive dúvida era o que acontece, como é que um potro fechado, às vezes numa baia, num lugar ambiente controlado, com todo o manejo correto, ele desenvolve o Oberth. Você fica pensando, como é que ele desenvolve o Oberth com isso? Só pode ser uma coisa, nasceu com isso. Então, hoje, qual é o principal problema neurológico que nós temos hoje? A malformação cervical. Nós temos 1 a cada 4 cavalos no Brasil, pelo que eu atendo, que eu vejo, com malformação cervical. E o que isso gera? Isso gera um problema sério. Para você ter uma ideia, hoje na Europa, 90% dos cavalos já não passam pelo exame radiográfico de compra.
A pré-compra, se você for radiografar a região cervical, eles não passam. É isso, você está falando de pré-compra região cervical. Tá? Você está falando de 25%. 25%, um a cada 4. E raças? E depende da raça. Porque não existe raça. O cavalo tem uma origem só. Né? Então, se você pensar no contexto, esse sangue está misturado em tudo quanto é raça. Tudo raça. Quer ver uma coisa interessante? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia operar um cavalo de cólica na Europa, um dos últimos. Fui levar o cavalo para indução, o cavalo da luz, o Garanhama da Luz. E antes de entrar, eu senti um cleque cervical nele. Mas não é hora de a gente ver o cleque cervical. Deitamos o cavalo, tal, opera. E, infelizmente, o cavalo teve uma torção muito séria, quase 90% do intestino grosso perdeu e a gente acabou sacrificando. Mas eu tirei a cabeça e o pescoço e fui procurar. O que eu fui mexer no vespeiro? Então, eu comecei a levantar uma coisa que até então não tinha na descrição na da Luz. E foi quando eu conheci uma série de pessoas, dentre elas uma professora de anatomia na Austrália, a professora Mary James, Cheryl May Davis, especificamente, e ela especificamente mexe com a anatomia cervical, as malformações. E ela consegue resgatar isso de mais de 2.000 anos atrás. Então, a gente fala assim, qual é hoje o principal problema que nós temos aqui? Malformação cervical. O resto é apenas o resto. Por exemplo, uma coisa muito interessante que o EPM, ele segue, todo mundo acha que EPM é uma doença importante. E EPM não é importante. Depois eu até falo estatisticamente. Estava aqui na pergunta. Estatisticamente depois eu falo por que ele não é importante. A EPM ele segue uma coisa muito interessante que é o tipo de solo. Tá? O EPM segue um solo. Então, se a gente for pensar no contexto do estado de São Paulo, é de Pirajuí até Santos, porque é um solo arenoso, muito pobre, e juntamente com isso vem o Rhodococcus, que também segue o mesmo padrão. Por que eu falo isso? Porque na minha região não teve, não tem e não terá EPM. EPM lá. E muito menos Rhodococcus. Tá? Em qualquer que seja a raça. Se houver algum caso, ele é importado. Já teve 2 casos lá, mas são casos importados. Animais de fora que vão para lá. Então, existe hoje um outro conceito associado a toda e qualquer doença, que é a saúde do tubo digestivo, que a gente fala mais para frente também. Tá? Hoje, não, para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje o cavalo de ponta, os cavalos de ponta, hoje dentro do enduro, não são os cavalos de determinada linhagem, determinado treinador, determinado ginete. São cavalos que têm a maior produção de metano no tubo digestivo. E os cavalos de pior rendimento atlético são os cavalos que têm bactérias, principalmente do gênero Lactospiraceae. Esses animais com esse tipo de bactéria, eles têm o pior rendimento atlético. Então, pera lá. Então, abre uma vertente com uma série de coisas. Se a gente pensar qual que é o solo que mais agride o cavalo? O solo que mais agride o cavalo é de Pirajuí até Santos, no estado de São Paulo. E se você pegar a cadeia, todo o território brasileiro, numa faixa de 150 a 200 quilômetros do litoral, ela é a mesma. Ela começa a ficar diferente a partir dos 200 quilômetros para dentro do estado. Aí a terra melhora. E melhora também o tipo de solo, agride menos o intestino do cavalo. Se você tem um intestino agredido, você tem uma chamada porta. Né? Não se sabem do ciclo de vida dessa porcaria desse EPM. Né? Mas, com certeza, tem um fator predisponente. Olha, mas o cavalo hoje, uma boa parte do alimento dele vem de longe. Você compra feno de não sei de onde, você compra alfafa do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Bandeirantes, etc, etc. Então, você está falando de formar uma flora bacteriana, uma macroflora, em função de solo. Mas existe as variações. Agora, para você produzir esse tipo de capim, qual é o tipo de solo? São solos muito bons. E se a gente pensar em contaminação de feno,
especificamente para o protozoário, já é um pouco mais complicado do que outro tipo de contaminação, quer seja por fungo ou bactéria, né? Mas para o protozoário já é um pouco mais complicado. Uma das coisas que a gente está fazendo agora também é um trabalho em parceria, fora do Brasil, com a integridade de mucosa, principalmente estômago. E o que eu vou falar parece um absurdo, mas provavelmente feno não é bom para cavalo. É um fator indutor de gastrite do epitélio queratinizado, não do glandular, do queratinizado. Porque a anatomia é totalmente aversa do animal que não come feno. Ele come ração, mas não come feno, é totalmente diferente do que come feno e ração. Então, se a gente... Olha que coisa interessante, eu estava na Europa, eu nunca vou esquecer isso. Eu estava na Europa e estava tendo 2 congressos, um médico e um veterinário. E eu estava sentado aqui ouvindo o cara de cá, o médico falando, e plá, 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 começou a falar sobre autismo. E o Auer falar, o próprio Auer. Falei, quer saber de uma coisa? Eu virei o crachá e falei, vou nesse aqui. Fui lá e o cara começou a falar. Primeiro, olha que coisa interessante, isso tudo é para a gente rever conceitos sobre uma série de coisas que a gente está falando. Autismo é uma doença ocidental. Ela começa num paralelo do planeta e vai até o fim do continente americano. Acabou. Não existe autismo asiático. Nem para baixo, nem para cima. Segunda coisa, começaram a perceber que as crianças com autismo tinham um conteúdo intestinal diferente das crianças normais. Que tipo? Principalmente Clostridium. Tá? O Clostridium ele produz principalmente o ácido butírico, que é extremamente tóxico à formação do tecido nervoso na fase inicial de vida. Aí você começa a associar o que tem a banana com o abacate. Na verdade, são a mesma coisa. Essas crianças que têm autismo, claro que tem um componente genético, mas todas elas têm, na infância, uma história de amidalite, tonsilite, todas essas ites que criança tem. E o que o pediatra faz? Antibiótico. Quando você faz antibiótico, você muda a microbiota intestinal. E ela potencializa esse problema do autismo. Aí começa uma história, mas como é que você vai provar que não é? Essas crianças foram tratadas com antibiótico para Clostridium e todas elas tiveram regressão dos sinais. Viu? Só... Mas é que você mudou um pouquinho, fomos lá para autismo, né? Não, é só para exemplificar. Agora, existe a questão também de vacina, né, para autismo, né? Sim, sim. E existe todo esse contexto. Existe a mesma coisa da pessoa que é o alcoólatra. O alcoólatra é uma doença que não tem cura, né? Mas no momento em que a pessoa está controlada, a vida dela segue normal. Agora, se alguém oferecer um bombom de licor, a coisa desanda. Já desandou. Desanda. Né? Vamos voltar um pouquinho. Você falou lá atrás, no começo aqui, você falou assim, muitos cavalos começam de uma forma simples. Sim. Mas por desinformação, por falta de preparo, um motivo ou outro, a coisa vai degringolando. E quando chega para você, muitas vezes você não consegue mais administrar, conduzir, tratar. Você acha que no Brasil... Qual o problema técnico e ético que tem no Brasil com relação à dinâmica? É muito que simples. Vai desde ensino até cultural? Eu vejo assim... O Brasil valoriza o profissional, o bom profissional? Hoje nós temos que brigar. Por exemplo, no meu caso, eu brigo com 2 coisas todo santo dia. Primeiro é o Google, né? E segundo caso é a primeira opinião. Eu sou a segunda, terceira ou quarta opinião. Então você tem que sobrepor sobre todas essas a sua informação e fazer com que essa pessoa entenda que aquilo não é só aquilo. Aquilo tem muito mais coisas envolvidas, né? Uma das coisas interessantes é que muitos cavalos, por exemplo, eles começam, um cavalo de polo, um exemplo, ele começa com um tropeço. Ele tropeçou uma vez, bateu ferradura. É a pinça, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Ou a amplitude do movimento que ficou mais curta, porque ele perdeu força muscular.
porque ele tem uma compressão cervical, porque ele tem uma coisa muito mais complicada que isso. E o cavalo com má formação cervical, ele corre, ele galopa, ele pula, só que é uma bomba relógio ambulante. Aí o que acontece? Esse cavalo começa a se defender, ele começa a ter dor na garupa, ele começa a ter dor lombar, ele começa a ter dor no membro. Aí as pessoas encaminham isso para um outro tratamento que não seja diagnóstico. Ele trata, não faz diagnóstico. Aí vai lá, as pessoas especializadas nisso, trata, melhora? Sim, mas ele recidiva. E quando eles recidivam, como isso foi tratado, isso não piora. Mas o problema não foi resolvido ou diagnosticado. Então, se a gente pensar no contexto hoje global, a gente vê o seguinte: eu tenho mais ou menos 50 palestras dadas. E quando você chega numa plateia, a plateia, você fala, a plateia olha, bate palma e acabou a conversa. Vamos discutir? Não, não tem conversa. Não tem o que discutir. Então, o que acontece? Era uma coisa que eu estava conversando ontem, até com um grupo de ensino. Foi uma coisa que eu estava conversando com você agora há pouco, né? A nossa profissão ficou complexa, porque hoje você tem recurso. Antigamente, por exemplo, fazer um raio-x, quando fazia um raio-x, chamava até o Jornal Nacional. Nossa, o veterinário fez um raio-x. Hoje a pessoa pode fazer um raio-x debaixo dessa árvore, pode fazer uma mielografia debaixo dessa árvore com o cavalo e dar diagnóstico. Então, o que falta hoje? É como você chega naquele problema. Não é o problema. Se a gente conseguir fazer com que o médico veterinário, a grande maioria, não estou falando de um, isso é global, não estou falando de Brasil, mas mais no Brasil, é que se a grande maioria, pelo menos chegar ao diagnóstico, a gente evolui bastante. Porque vai começar a aparecer coisas que a gente sequer... Existem raças mais? Existem. Raças menos? Existem. Mas todas têm. Né? Não tem uma mais e não tem uma menos. Mas todas têm, infelizmente. Ô Luiz, só falando de Obler, é que você bate bastante nessa tecla, né? Sim. Óbvio que existem várias... Você pode ter um distúrbio essencialmente de crescimento, de desenvolvimento ósseo, uma OCD, alguma coisa. Você pode ter uma estenose do lúmen, que é... Do canal vertebral. Do canal em si. Você pode ter problemas de disco. Então, você pode ter inúmeros probleminhas ali numa vértebra. E você tem também a condição, tem potro que é pequenininho, tem potro que a potencialidade dele é muito grande. Então, você falou ali atrás, você falou tudo igual assim, em termos de patologia. Mas, por exemplo, e também a gente tem, imagino eu, até a lei de Darwin, né, que com o passar do tempo, quem não se adaptou foi ficando para trás. Tá. Então você pega um burrinho, um burro, alguma coisa assim, são rústicos. Isso é extremamente importante porque é o seguinte, vamos contextualizar o Obler. Em 1982, começa uma série de natimortos em bezerros da raça holandesa, pelos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que usavam praticamente o mesmo sêmen. E natimorto, doença infecciosa, negativo. Viral, doença infecciosa bacteriana, negativo. Doença infecciosa fúngica, negativo. Bom, onde que estava o problema? Em Obler. Esses bezerros começavam a nascer com grau de incompatibilidade. Tem consanguinidade. Não, por incompatibilidade, exatamente. Aí o que acontece? Esse sêmen era exportado pelo mundo inteiro, principalmente o sêmen americano e o sêmen canadense. Então, para difundir isso, uma geração. Não precisa de gerações, uma geração. Já tem um efeito imediato. Se a gente for pensar, eu dou um exemplo clássico disso. Eu fui atender um cavalo em um determinado lugar, e esse cavalo tinha vários diagnósticos de problema de claudicação e tal, e tinha uma briga entre os dois veterinários que estavam atendendo. Um achava que tinha que fazer ressonância no membro anterior e outro especificamente no casco. Aí eu fui atender. Uma coisa que é gritante, muitas das vezes o diagnóstico está na cara do cavalo. Então você olhar, eu cheguei de frente ao cavalo, metade do cavalo era atrofiado e a metade era normal.
Estava toda a lateral esquerda do cavalo atrófica. Eu falei, tá bom, então vamos lá. O cavalo tinha toda uma hipoestesia, com completa anestesia, conforme você vai ficando mais longe da região cervical. O que é isso? Porra, não tem o que pensar. Aí eu pedi uma radiografia, quase xingaram minha mãe de 50 vezes, né? Falei, não, só para minha ignorância, diminui minha ignorância, né? E dessa minha ignorância, o que eu achei era o clássico, má formação cervical. Então, o que acontece? Ninguém aceitou o diagnóstico. Inclusive, eu publiquei esse trabalho. Foi um dos trabalhos do qual eu fui convidado a ser revisor hoje da Animal and Veterinary Science, por causa desse trabalho. Aí, conversa vai, conversa vem. Essa imagem ficou no trabalho, claro. Você tira, né, a identificação do animal e está lá. Uma das coisas características é que os anéis traqueais formam verdadeiras barras em cima. Então, se você for ver, eles comprimem a região do long scoli, que seria equivalente ao músculo pessoas, né? Pessoas maior, menor e o ilíaco. Você falou anel traqueal. O anel traqueal, ele comprime os dois músculos que puxam a cabeça do cavalo, que tem a movimentação do cavalo para baixo, principalmente. E aí gera uma outra história. Principalmente, o laringeu recorrente, ele sai mais ou menos da quarta para a quinta região e volta para a laringe. Então, olha com o que você está mexendo. A coisa não é isso, né? Não é aquela história de que entrou um prego, você tira o prego, limpa e... Não, essa história é muito mais complicada que isso. Então, baseado nessa, olha só, uma coisa leva a outra. Por isso que eu falei que eu estou começando a trabalhar nessa região infraauricular, região parotídea, e a gente tem achado que os feixes nervosos dali da região, por algum problema no retrofaríngeo, linfonodo retrofaríngeo, a glândula submandibular ou a glândula parotídea, elas fazem uma compressão e deslocam esse eixo, esse nervo para baixo, causando uma irregularidade lateral, unilateral ou bilateral. E, com isso, leva a causa de baixa performance. O cavalo ronca? Não. O cavalo, ele tem Não, mas ele diminui a luz, o fluxo de ar respiratório do cavalo. Então, você percebe isso na radiografia. Não é necessária a endoscopia dinâmica. Você consegue isso na radiografia. Mas você está falando que algum colapso de laringe, de orofaringe mal diagnosticado, você pode ter origem neurológica. Pode ter, não. Saindo 2 trabalhos agora. A gente tem um eu mandei para você e o outro está no forno. Tá? Viu? Fala um pouco de cavalo roncador. Como que você vê? Tanto de etiologia quanto tratamento, hein? Sim. Uma das coisas que eu comecei a trabalhar na Europa é o seguinte: lá tem um padrão. Claro, se você for pensar num cavalo de corrida, ninguém vai, por exemplo, fazer o draft, que é o reimplante, né? O reimplante principalmente do segmento do 11º par na musculatura do laringeu. Isso. Aí o que acontece? Acontece que você quer alguma coisa rápida. Mas essa coisa rápida é isso que começa... esse cavalo, ele volta a trabalhar depois da cirurgia, mas ele não é avaliado no contexto. Será que ele não tem junto uma alteração cervical? Será que ele não tem junto alguma compressão regional? Por exemplo, eu peguei um cavalo que tinha uma compressão atlanto-occipital esquerda. E esse mesmo cavalo ele tinha síndrome de hemifacial, síndrome de Horner. Por que é mais de um lado? Não é mais de um lado. Ela pode... As más formações, 70% são unilaterais à esquerda, 20% são unilaterais à direita e 10% bilaterais. Por que isso? Porque a tendência da formação durante a região cervical, ela se concentra na fase embrionária mais para o lado esquerdo, como o coração. Entendeu? O coração vem dos arcos branquiais e principalmente do segmento do endoderma, mas elas são mais voltadas ao lado esquerdo
que o lado direito, né? Tem má formação do lado direito? Tem. Ela pode ser totalmente assintomática? Pode. É aí que começa o problema. Porque se esse cavalo for uma égua, por exemplo, de cria, a chance disso transmitir, que volta àquela sua primeira pergunta. O que isso acontece? Isso, vamos supor que a égua seja só para reprodução. Essa égua vai passar isso de gerações em gerações, em modo silencioso. As fêmeas que não forem usadas para trabalho vão passar de forma silenciosa o resto da vida. E essa perpetuação desse problema nossa situação atual. Qual raça? Qualquer raça. Mas tem algumas que aparecem mais. Algumas que aparecem mais, talvez sim, talvez não. Talvez não. A questão talvez de número, mas eu acho que não. Nós temos um problema dentro, por exemplo, o coitado do árabe leva toda a má fama, né? Mas, em parte, algumas coisas não são só do árabe, né? Tem coisa dentro do belga, tem coisa... Quer dizer, todo tem um sangue árabe, mas, enfim, o resumo da história toda, não. A gente percebe, porque a gente não sabe o quanto de penetração desse sangue tem em cada raça, né? A gente não tem como falar isso, sabe? Tratamento. O tratamento basicamente é cirúrgico. Cirúrgico hoje. Você tem a fixação das cartilagens, hoje dá para fazer em estação, né? E outra coisa que a gente... Você acredita nesse tratamento? A curto prazo, sim. A longo prazo, não. Porque tem muitas complicações, né? Existe uma clínica na França que eles já fizeram 1000 cirurgias dessa, diz que com a reincidência de 30% a 40%. É a estatística dele, não é a minha. Não tem publicação isso, é comunicação oral, né? Agora, se a gente for pensar a longo prazo, o que eu faria? O reimplante neurológico. Pegaria o ramo do sexto par e fazia reimplante. Isso a gente pensar em longevidade desse atleta, tá? Se a gente pensar, por exemplo, ainda... Por que isso não vira uma tendência hoje? Tempo. Evolução de 6 meses. Eu faria isso? Sim, eu faria, mas você tem que explicar para o proprietário que tem que esperar 6 meses. Se a gente for pensar nisso, Pacola, hoje, por exemplo, por que eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, eu não vou pedir a resposta agora. Começar a pensar algumas coisas. Por exemplo, esparavão. Você tem esparavão na tibiotársica esquerda, na tibiotársica direita. Unilateral, um cavalo, um esparavão. Não tem alguma coisa estranha no membro posterior, ele recebe uma carga de 30%? E se esse membro for o mais usado? Então, mas normalmente o membro tem... Sim. Ele é mais usado. Sim. Mas será que não está faltando um problema no outro membro? Uma coisa que a gente percebeu, que eu percebi muito na Europa, trabalhando, tinha autonomia para fazer as coisas, que era a sustentação cruzada do cavalo, né? Onde os problemas do anterior esquerdo refletem no posterior direito e vice-versa. Tá? Se a gente pensar nesse contexto, então é essa coisa que eu deixo no ar. Será que é só isso? Então é uma coisa para a gente pensar. Não tem mais coisa? Ô Luiz, fica a pergunta. Na minha entender, tem. Eu queria aproveitar você para você falar um pouco sobre... Eu sei que você não gosta muito, mas tem que falar. Diferenciar doenças infecciosas de afecções não infecciosas. Existe, ao meu ver, teve um caso muito interessante. Vamos pensar nisso agora. Um garanhão crioulo, eu fui atender. E esse garanhão crioulo começou, então, com um quadro atáxico. De uma forma muito agressiva, esse quadro atáxico evolui para um quadro convulsivo. E o quadro convulsivo se agrava dia a dia. Bom, de uma maneira incontrolável, até que se opta pela eutanásia do cavalo. Aí começa um problema. O que foi? Na minha maneira, pelo hemograma, pelo tudo que eu fiz, falei, eu vou fechar o diagnóstico. Isso é herpes, mas de olho fechado. Na tese de mestrado, eu mexi com esse troço. Isso é herpes. Tá, vai para anatomia patológica.
Não, isso não é herpes, é doença autoimune. Pera lá. Então, existem algumas coisas, por exemplo, isso é na literatura, não sou eu que falo. A infecção por herpes, ela pode estar associada com outro cidadão. Geralmente, quem é o cidadão? Os streptococcus ou epidêmicos. Porque ele mora por ali, ele está sempre rodando a casa, ele fica dentro da bolsa cultural. Causa problema? Depende. E ele induz uma resposta autoimune degenerativa irreversível. Tá? Então, se a gente for pensar de doença infecto-contagiosa hoje, de todas as vacinas que a gente tem, então nós temos o estrépito, nós temos as viroses, as arboviroses, nós temos o maldito do herpes. Aonde que está o problema disso tudo? É o herpes. Hoje, no estado de São Paulo, isso eu posso falar, nós temos hoje de 30% a 40% dos cavalos, alguns problemas neurológicos envolvidos com isso também. Por quê? Porque sorologicamente eles são... O está em mais de 90%. Sim. Mas eu digo assim, subdiagnosticados. Passa uma história, começa com algumas outras histórias e isso acaba se perdendo, o problema do diagnóstico. Isso acaba se perdendo. A mesma coisa que um veterinário tem que fazer para dar diagnóstico clínico, por exemplo, o cavalo está com babésia. Ele faz um hemograma e faz as provas para saber qual dos hematozoários estão envolvidos com. Seriam mais interessantes para tratar, quando é possível, quando você tem autorização. Quando não tem, dá um tiro de 12 e vão ver se resolve. Especificamente nas viroses do cavalo, nós temos um agravamento de ser uma zoonose em todas elas. Então, já entra num outro aspecto, né? Que toda encefalite do cavalo é uma zoonose. O West Nile vírus deve ter bastante aqui no Brasil? Tem. Eu acho que tem. Que nós não estamos conseguindo. Então, na região norte, Maranhão e Piauí, principalmente. Né? Nós temos a presença desse vírus da febre do Nilo, principalmente lá. E não é só em ave. A ave não é a responsável pela história. Assim como todo mundo quer culpar o gambá do problema do sarcociste. Como na minha cidade tem mais gambá que cavalo. Né? Então, em escala, lá tem gambá, dentista de cavalo e cavalo. Né? São as três coisas em grande número lá. Agora, por que nós não temos EPM lá? Alguma coisa tem. Não teve, não tem e não terá. Tá? Ô, Luiz, você está falando um monte de coisa aí, minha cabeça... eu poderia te perguntar também, porque EPM, a gente vê que são cavalos maiores e pescoços longos. Sim. Você vê que aumenta vertiginosamente a questão de cavalos longilíneos, com pescoço bastante lançado, depois você fala, pô, o cavalo tá bambo. Mas isso é uma pergunta que eu vou te fazer. Agora, a segunda pergunta que eu vou te fazer, você falou de doença autoimune. Daí você falou dos streptozoepidêmicos. Mas a doença autoimune, isso que você está falando é o mesmo mecanismo que gera uveíte recorrente. Sim, tá? Da leptospirose. Da leptospira. Sim. Então a gente pode fazer quer dizer, o cavalo, ele tem por si só uma predisposição, ele é bastante sensível a desenvolver patologias autoimunes. Sim. Quando em frente a algum antígeno qualquer. Há muitos anos atrás, a gente tinha a vacinação de raiva para cães e automaticamente esses cães, há muitos anos, onde a vacina, os métodos não eram tão bons como hoje, os cães desenvolviam, então, problema neurológico era irreversível, né? Em função da doença autoimune que a vacina causava. Essa vacina era produzida, o vírus era replicado em tecido nervoso, e esse tecido nervoso era pouco filtrado, a tecnologia não tirava 100% da proteína do sistema nervoso. Então, como o sistema imune não reconhece gônada nem sistema nervoso, quer dizer, quem estiver por ali perto dançou, né? Ele vai pegar. Agora, por que especificamente o sistema nervoso desses dois cidadãos? Provavelmente seja a seguinte explicação. Isso existe já, essa teoria, em literatura. Que o herpes vírus, embora seja manifestação neurológica, ele se replica no endotélio vascular do sistema nervoso.
que é um endotélio vascular diferenciado, não é o mesmo, né? Ora, no momento em que ele está ali, ele causa a chamada porta de entrada. E aí a coisa desencadeia. É só isso? Não. Tem mais coisa? Tem. O que é? Ninguém sabe ainda. Existe essa correlação, mas não existe a explicação, né? A grosso modo, a gente tem, a princípio, basicamente isso aí. Seria um fator predisponente, seria a lesão endotelial da microvascularização do sistema nervoso central, né? Que é chamada porta de entrada. E quem está por ali? O astrócito. Ele é o gerentão da história. Se ele falhar, a coisa acontece. Se ele não falhar. Agora, por que ele falha especificamente ali, né? Isso é uma característica do herpes, né? Se nós tivermos, por exemplo, em bovinos, nós temos essa característica de herpes também, né? E essa característica de herpes se repete em espécie por espécie, né? E isso é um problema seríssimo. E nós temos, infelizmente, nós não temos 100% da proteção da vacina contra herpes. Então, nós temos as encefalites por arbovírus, né? Nós temos de doença infecciosa, nós temos a vacina que vem ou não vem, né? Que vem ou não vem, da febre do Nilo ocidental. Nós temos o herpes vírus, é uma vacina que funciona, infelizmente, 50%. E o período de incubação é outro problema também, que ninguém sabe o período de incubação. E as doenças bacterianas... Encefalomielite. A encefalomielite, que são os arbovírus, né? A raiva, que ela é endêmica, dependendo da região, né? E basicamente é isso. Agora, e tem os oportunistas, né? Dentre eles, nós podemos dizer que o Rhodococcus é um oportunista e o Streptococcus. Qual dos dois, né? Tiver por ali, né? Tá? Ô, Luiz, você acha que a gente deveria investir mais em diagnóstico via líquor, fazendo PCR? Esse é o ponto X da história. Como eu disse, nós temos um cavalo com suspeita de babésia. A primeira coisa que a gente faz, além dele ver ele amarelo, com aquele febrão, aquela coisa toda, o que acontece? A gente faz um hemograma. O líquor nada mais é do que um hemograma cerebral, né? A gente pode dosar glicose. Glicose é 70% do circulante no corpo. No momento em que ela tiver 80%, 90% ou até 100%, significa o quê? A barreira rompeu. Barreira rompeu, então já tem alguma coisa séria ali dentro. Dosar proteína, gama, LDH, creatinofosfoquinase, são todos indicadores de angústia no tecido nervoso central. Então, a gente fala, você fez a coleta do líquor? Não. Então, isso é importante para diferenciar encefalite viral, encefalite bacteriana, não encefalite, doença compressiva, doença degenerativa, ou seja, simplesmente um líquor são divididas em 4 alíquotas. Primeira alíquota, físico-química. Segunda, doença infecciosa. Terceira, a parte de proteína, que é extremamente importante. E quarta seria, então, a enzimática, né? Com isso aí, se você não fechar o diagnóstico, então só Deus resolve, né? É muito difícil. Viu? São coisas simples, né? Você falou de encefalites virais. Você falou que pode ter envolvimento bacteriano. E fungo? Fungo é uma coisa que ninguém gosta nem de conversar, né? Por quê? As micoses sistêmicas, sobretudo as chamadas... as micoses chamadas molhadas, tem outro sobrenome que eu esqueci agora. Então, nós temos o Cryptococcus neoformans, que está começando a crescer na minha região, provavelmente por causa de ave, tá? O Neospora, que não é diagnosticado, né? Não temos esse problema no Brasil, né? Ainda não apareceu esse problema no Brasil, como sendo. Nós temos, então, uma série de outras coisas, mas... Blastomyces. Você viu blastomyces ou coccidiomices? Sim. A gente tem, por exemplo, o grande problema na minha região, você tem a criptococose nasal. A criptococose nasal é um problema seríssimo, onde ela começa a entrar pela narina do cavalo, dá uma lesão parecida, às vezes, com mormo, tá?
e ela entra para os seios sinusais, todos eles, principalmente os frontais. E aí começa, então, um problema de osteite, osteomielite, quebrou a barreira, já está na meninge. E aí começou o problema. Porque se você for pensar em tratamento micótico cavalo, o tratamento micótico não existe nada abaixo dos 30 dias. E é extremamente agressivo para o cavalo, né? Do ponto de vista quimioterapêutico. Agora, se a gente então pegar alguma outra bactéria, por exemplo, eu já peguei um caso de cândida, uma encefalite por cândida. Pô, cândida, por cândida. Aonde que era o problema? Herpes. Alguém abriu a porta e deixou a porta aberta, né? Então, alguma coisa assim, o fungo em si, existe na literatura, sim, encefalites, tumores micóticos até, mas especificamente um fungo com tropismo nervoso, eu não conheço. Você já viu encefalite começando por otite? Então, esse aqui é o X da história, da região da sua região, da parótida ali. Hoje um problema sério que a gente tem é carrapato. Carrapato, né? Algumas regiões está difícil controlar o carrapato. E não só o carrapato, como o excesso. Nós tivemos esse ano na minha região dias de 47 graus. 47 graus. 47 graus, a gente não tem a noção, por exemplo, todo mundo fala que existe estresse térmico do cavalo. Lá eu vi exaustão térmica, que seria alguma coisa acima do estresse térmico, a gente não consegue dimensionar, né? Quer dizer, chega numa hora que o coitado, a sombra não resolve, rolar no chão não resolve, então ele entra numa angústia, ele deita e espera morrer. É uma coisa chocante, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vi a primeira vez esse ano, com 47 graus. O que a gente pensa, então, nessas coisas? Toda lesão, todo fator de desequilíbrio, ele vai acontecer alguma coisa estranha. Esse ano foi o verão foi um ano de coisas estranhas, porque nós tivemos um calor estranho. Por exemplo, nessa época do ano, isso aqui está 7, 8 graus, está 17 graus aqui, né? Quer dizer, eu parei em Botucatu, na Serra de Botucatu, agora vindo para cá, estava 18 graus, na Serra de Botucatu, a 800 metros a nível do mar. 17 graus. Eu falei, o que é isso? O mundo vai acabar. Então, ô Luiz, eu tenho uma dúvida. Vai lá, à vontade. A gente fala de anidrose, o potrinho. Da anidrose, o potrinho fica, às vezes ele chega até a ter convulsão quando ele realmente fica no sol e tudo, né? Aquele quadro térmico. Esses potros, quando eles crescem, o que acontece com a anidrose dele? Porque você fala, pô, a anidrose fica só restrita a uma fase da vida, porque eu queria entender a performance e entender se isso também altera comportamento e pode chegar a distúrbio neurológico. O desequilíbrio eletrolítico, existe algumas síndromes do cavalo, principalmente ele pode desenvolver isso juntamente com outra coisa não tão citada, mas que é a doença de Addison, né? Essas anidroses, algumas delas de origem genética, né? Elas podem estar associadas com a doença de Addison, que é o inverso da síndrome de Cushing, mais ou menos, a grosso modo. Esses cavalos, com o trabalho, eles entram em quadro de tremor. E se você for fazer o bioquímico dele, está de ponta cabeça. O sódio está baixo, o potássio está alto, né? O que a gente corrige? É muito parecido com cavalo de enduro que desequilibram, né? Agora, você imagine um animal desse tipo, que ele é criado aqui, nessa condição de Tatuí, que é uma região de clima ameno, ele vai para a minha região. Vai treinar lá. Agora, por causa do quarto de milha, tem muito sem treinamento, né? E esse potro viveu, às vezes está escondida essa história dentro dele, ele vai trabalhar lá. E às vezes ele desequilibra de um tanto que ele nunca vai ter rendimento atlético. Ele não consegue se adaptar com aquilo ali, né? É uma coisa assim,
quando a gente pensa, por isso que eu falei para você, a gente pensa assim, o que é mais complexo a gente diagnosticar? É a síndrome da baixa performance. E ela vem mascarada com um monte de coisa. Não é só uma coisa, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a remoção da dor. E a segunda a gente tem que procurar, que é a parte mais difícil da medicina equina. É essa daqui, né? Agora, dentro desse pacote que você me disse, às vezes pode estar... A ideia é muito parecida com o próprio Ober. Essa história está escondida, passando de gerações e gerações, onde às vezes algum animal não é mantido fora da atividade física, ele nunca vai mostrar o sinal e a história se perpetua, né? Que é um problema sério hoje. Viu? Isso, né? A gente vai falar, já tem um podcast futuro que eu estou pensando sobre genética. Bom, ô Luiz, no Brasil, a gente tem a questão de doença obrigatória. Sim, notificação obrigatória. De notificação obrigatória. Tá? Então, todo quadro neurológico, teoricamente, você tem que acender uma luzinha e notificar. Teoricamente. Inclusive, a questão assim, cavalos que têm um quadro... Eu queria te perguntar também, é outra pergunta minha, antes da gente continuar na doença obrigatória, de notificação obrigatória. Eu vivo falando, você pega caso de botulismo. Sim. Eu não classifico o botulismo como neurológico. Eu classifico ele como nervoso. Ele é um quadro nervoso. Ele causa uma paralisia flácida. Sim. Mas ele não altera a cognição, ele não altera a consciência, ele não altera comportamento. Tá? Ele limita fisicamente o cavalo das funções. Então, eu te pergunto, clinicamente, eu, por exemplo, eu não fico assustado quando eu vejo um botulismo no sentido de isso é um caso de doença de notificação obrigatória. Não, o cavalo ele tem um quadro nervoso, não neurológico. Eu queria saber se você já pensou, já parou para pensar em separar... É interessante a maneira de pensar, porque quando aconteceu aquele evento que a gente fez o ano passado, eu não gostaria, não fui responsável, né? Eu não gostaria de incluir doença infecciosa como sendo doença neurológica. Tá? Algumas doenças, por exemplo, se você pegar um cavalo com um grau de hematozoário altíssimo, uma infecção hematozoária muito altíssimo, com um hematócrito de 8, esse cavalo vai estar incoordenado. Ele está com problema neurológico? Não. Ele está com uma fraqueza absurda, né? Ao mesmo tempo, se você pegar um cavalo de enduro, pós-enduro, lá na minha região, e soltar esse infeliz, ele vai bater a cabeça na parede. Ele está com problema neurológico? Não. Ele está perdendo a cognição já por disfunção orgânica. Uma série de coisas que aconteceu de errado na vida dele. Então, se a gente pensa, por exemplo, em doença infecciosa, toda vez que pensa em doença infecciosa, eu penso assim, como é que a gente evita isso? Pô, vacina. Né? E dentro da vacina, só tem quem não vacina. Então, é alguma coisa complicada? Não é complicado. Isso não é complicado. Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, eu tive que falar, e se você não fala, por exemplo, o último livro, aí o editor me perguntou, isso é importante? Eu falei, se eu não falar, vai ter problema. Mas eu não gostaria de pôr. Né? Eu gosto de falar de degeneração axonal, eu gosto de falar mieloencefalopatia degenerativa, autoimune, eu gosto de falar de compressão na medula, eu gosto de falar lesão de plexo, eu gosto de falar uma coisa que não existia, agora existe, que é a desmite do ligamento, a porção larga do ligamento sacroesquiático, que até então não existia, agora existe. Eu gosto de falar essas coisas. Eu não gosto de falar de encefalite viral. Você não gosta de infecção. Que gosta de ter mosquito. E neoplasia primária? Neoplasia primária é muito pouco descrito. O John Kennedy ele cita pouquíssima coisa. Né? Nós temos o meningioma, que é relativamente congênito. Nós temos o meningioma, nós temos o oligodendroma, que é altamente agressivo. Né? E primário, basicamente, são esses dois. Porque o resto vem ou via hematógena ou como foco metastático. Né? Então, a grosso modo, é isso. Nos humanos, os tumores cerebrais,
eles são mais fáceis de você tratar que os tumores, por exemplo, de pulmão. Né? Por incrível que pareça, eles são menos agressivos do que os tumores de coisa. Mas, infelizmente, felizmente, para a gente, isso a gente contorna, né? Luiz, nós estamos chegando no final, né? Porque vamos seguir. Epilepsia, narcolepsia, fala alguma coisa aí. Nós temos aí esses termos, por exemplo. Vamos falar, esse cavalo tem narcolepsia, esse cavalo tem catalepsia. Mas o termo correto é cataplexia. Por que isso? Porque todos esses, a narcolepsia, ela é citada de uma maneira não muito específica, né? Que o animal, ele simplesmente está de pé, daqui a pouco ele está dormindo. Agora, no caso da catalepsia, onde nós temos um nível de hipocretina muito baixo, cerebral, que é um dos fatores ativadores cerebrais, o que acontece? A gente pode fazer um diagnóstico muito simples. A gente injeta 0,5 miligramas por quilo de fluoxetimina, induz a doença e reverte com atropina. Tá? Se você tiver dúvida. Porque, às vezes, dosar hipocretina não é tão fácil. A gente não tem a mão. Né? Mas essas duas drogas a gente tem a mão. Então, detectou esse problema, a gente tira o animal de programa de reprodução. Né? Que ele também tem um componente hereditário. Tá? Uma coisa que a gente não falou, que a gente vê muito no grupo, eu gosto disso, mas eu odeio a doença, que é o tal do EPM. Né? Eu peguei uns dados com o laboratório Paddock, gentilmente me cedeu 100 casos de líquor de cavalos atáxicos. Olha que coisa interessante. De 2019 a 2022. Tá? Todos esses 100 cavalos, estatisticamente por ano, resumindo e concluindo, 18% dos cavalos tinham EPM e os outros 82% não. A pergunta é, o que são esses 82% de cavalos negativos? Entendeu? Então, esse talvez... Aí tem diferenciação entre líquido e sangue? Não, só... foi feito o SAG, o antígeno de superfície líquido sangue, que é muito específico. Não tem branco, não tem preto. É tudo a mesma cor. Né? Então, significa que nós estamos errando o diagnóstico, para variar. Nós temos 18% dos cavalos enviados das amostras como sendo positivo para EPM. E 82% dos cavalos que deu negativo, ele é o quê, então? Ele é o quê? Né? Então, esse talvez seja o contexto. Mas você está falando, mas ele é o que você acredita? Eu acredito que seja menos ainda. Ele é regional. Essa doença é regional. Né? Ela tá aonde? Em regiões justamente de solo pobre, que é esse aqui, né? Solo pobre, região de clima ameno, né? E que mais? E a maior parte dos cavalos, a alimentação é muito pobre em fibra. Fala alguma coisa do gambazinho, coitado, porque o gambazinho perde a vida. Olha, se eu fosse biólogo, eu ia falar, não encoste nesse coitado, né? Porque senão, como é que ele não é acusado da minha região de nada? Ele não causa nada. Lá você tropeça em gambá. Né? Por que lá não tem e aqui tem? Talvez esse seja um fator. Né? Essa estrutura aqui é um problema sério na região. Nós temos muito pouco área em volta e talvez uma concentração de animais, a maior parte dos animais são fechados, e esse fechado significa que você vai pôr comida num lugar só. Além do cavalo, tem um sócio dele que vai comer também, que é o coitado, né, do gambá. Um gambazinho, um ratinho. Ele vem aqui, dançou, né? Dançou, foi pego em flagrante e dançou, né? Tá? E por que a gente não tem isso na nossa região? Na minha região, primeiro, o solo é diferente, a qualidade do capim é melhor, e você tem a dispersão do animal. Então, a contaminação regional seja menor. Agora, uma coisa que todo mundo esquece, que nós temos ainda 3 envolvidos nessa história, que seria não só o sarcocístico, nós temos também o Toxoplasma gondii, que sempre foi dito como não tem esse problema, e tem surtos no Rio de Janeiro. Né?
tem surtos seríssimos no Rio de Janeiro, e o Neóspora também. Tá ali, né? É a tríade. Tá ali. Mas fala do toxoplasma, porque o saudoso Dr. Macruz, né? Que foi o primeiro, ele deu o diagnóstico como toxoplasmose nos cavalos que apresentavam no jockey, e quando o Dubey esteve aqui, no final dos anos 90, ele falou, olha, mas isso aqui é o sarcociste. Então, o primeiro diagnóstico de sarcociste no Brasil foi feito pelo Alfredo Macruz, no Jockey Club de São Paulo, mas ele achava que era Toxoplasma gondii, né? Nos Estados Unidos hoje, estatisticamente, segundo a AAP, nós temos 90%, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, 90% dos animais positivos. Tá? Não sorologicamente, positivos com contato. Toxoplasma? Não, isso para EPM, tá? E tivemos 19% dos animais positivos para a prova dupla, os antígenos de superfície, o SAG 2, 3 e 4. E nós tivemos no Rio de Janeiro, em 2014, se eu não me engano, 80% dos cavalos numa instituição positivos à toxoplasmose, nenhum positivo para EPM e 12% positivo para Neóspora. O que tinha no lugar? Uma abundância de gato, uma abundância de cachorro. Então, nós precisamos repensar a chamada promiscuidade zootécnica, né? Até onde quem é responsável por tal coisa. E toda vez que você fala, isso é um caso de EPM, então você trata e melhora, mas você tratou sarcociste, você tratou todo Neóspora, usuário está ali, né? Ou você tratou Toxoplasma gondii. Seria extremamente importante saber disso, né? Porque a toxoplasmose, principalmente em mulher, tem todo um problema seríssimo, né? Seríssimo. Né? Para a espécie humana, a cegueira, principalmente, de geração não só macular como de retina, e no caso da mulher, que é o problema reprodutivo, né? A malformação fetal, isso. E é um problema que todo mundo acha que é só tratar, e não é simples assim. O pessoal do cavalo achava que toxoplasma não vai dar toxoplasma em cavalo. Daí você pergunta por quê? Toxoplasma dá em tudo. Tudo. É a zoonose mais difundida do planeta Terra. Toxoplasma gondii. Tá? E parece que com o advento das viroses e com ainda promiscuidade que as pessoas têm hoje com o PET, né? O chamado PET, ela está aumentando, ela está aparecendo. Então está ressurgindo coisas que a gente achava que a espécie humana ia ter doença degenerativa, ia morrer de doença degenerativa, e nós estamos morrendo de doença infecciosa. Por que isso está acontecendo? Alguma coisa está errada. Alguns conceitos, algumas coisas que nós estamos fazendo é errado, né? Dentre elas, o excesso de animais ao nosso redor, e esses animais, eles frequentam muito pouco o médico veterinário, né? Por que a Covid apareceu? Provavelmente por ausência de inspeção de produtos de origem animal, né? Isso é um fato lembrado pela National Geographic, um programa feito especificamente de coronavírus. Você está falando do toxoplasma, né? Que é assustador quando a gente começa a pensar como zoonose. Sim. A gente não pode deixar de fora a própria raiva, que também vem aumentando. Teve até casos humanos, né? A raiva... E a gente sempre imaginou que a raiva era do passado. Na minha região, teve um surto neurológico que eu acabei atendendo de raiva, onde antes de qualquer coisa, a gente proibia qualquer funcionário da instituição de pôr a mão em animal. Não encosta nesse animal. Segunda coisa, vacina tudo. Então, estatisticamente, a raiva ela é extremamente problemática porque ela avança 40 quilômetros por ano. Isso estatisticamente. Então, se você for pensar na dimensão do nosso país, se você pega um foco e ele anda 40 quilômetros por ano, é quase que uma progressão ainda aritmética, não é geométrica, mas ele é problemática, né? Você tem alguma fórmula para conter raiva? Vacina, porque o controle hoje em dia, o controle de morcego não é tão simples assim, como se fala. Se não adianta capturar, passar o vampiricídio nas costas, não é tão simples assim, porque muitas vezes as colônias estão em lugares que não tem acesso. E outra, quem faz isso é o serviço público. E, infelizmente, nós não estamos...
o serviço público não está acompanhando a demanda do setor privado, né? Então, é problemática nesse sentido. Então, o que faz? Na dúvida, você vacina. Mesmo que não seja onde você tem ataque e a presença de morcego hematófago, vacine o animal. Qualquer animal que tenha, né? Qualquer que seja. Hoje em dia, a vacina antirrábica, você está falando, tinha muito mais problema com a Sim. questão da Hoje bainha não. de mielina, Sim. mas hoje em dia você vê que a vacina é bem segura. Extremamente seguro. Animais egogestantes. Qualquer fase, qualquer coisa. A dose é única para qualquer bicho, tanto é que ela é muito parecida, né? O efeito é mínimo. Você pega um macaco, quem tem macaco às vezes em casa, por liberação do IBAMA, você vacina o macaco, você vacina o cachorro, o gato, sem problema nenhum, né? Mesmo a vacina essa produzida aqui, não precisa ser a importada, ela tem a mesma eficácia, né? Agora, se você for pensar em escala de animal de grande porte, por exemplo, você pega o cavalo, eu peguei, há muitos anos atrás, eu tive a infelicidade, Araçatuba entrou e na época eu era docente da Unesp, Araçatuba começou a entrar no foco de raiva. E eu vi a evolução de um cachorro mordeu a canela de um cavalo, um positivo mordeu a canela do cavalo, e a gente viu a evolução desse cavalo por todas as formas. E principalmente ela termina na fase de decúbito. Mas ele passa por uma fase agressiva, como o cachorro. Ele vem atrás de você como um cachorro, para morder, para te atacar, né? O que é problemático nisso? Exatamente isso. Às vezes acha que o cavalo é bravo. Na verdade, ele está com raiva, né? E hoje, essa coisa de proximidade do humano com o animal, né? Ela é muito séria, né? É muito séria. Então, é de responsabilidade nossa esse tipo de controle, né? Não delegar para o outro, você tem que demandar e cobrar, né? Cobrar essas coisas, né? Ô Luiz, bom, sobrou alguma coisa aqui que você queria? Eu queria só que você fizesse um comentário sobre como que você vê a neurologia equina no futuro. Cirurgia, tratamento, diagnóstico. Eu acho que nós estamos ainda, infelizmente, na idade da pedra no Brasil, né? Por uma série de coisas. Por exemplo, se eu falo que no Brasil nós temos 6 milhões de cavalos, 3 trabalhos publicados no quesito cirúrgico, ou seja, o Obler, né? Eu tenho 13 cirurgias feitas no Brasil, 80 e poucas na Europa. Isso é uma demanda absurda, né? De coisa. E o que acontece? A gente vê o que falta. Toda vez que você não acha um fruto, você tem que plantar uma árvore que frutifica, né? Isso é bíblico, né? Até Jesus falava isso. Se aquela figueira não deu, elimine a figueira. Então, infelizmente, as instituições de ensino elas estão falhando em algum aspecto. Em qual aspecto? A gente tem um excesso de cursos pós-faculdade, e sendo que esses cursos são cursos básicos que as pessoas teriam que saber durante a graduação. Então, alguma coisa está errada, e muito errada, né? E dentro delas, a neurologia. Você está falando de educação de uma forma geral. Eu digo baseado na neurologia. A criança e o estudante de veterinário, eles estão... Infelizmente, cada um que entra no ministério tem uma ideia mirabolante de educação, e essa ideia de mirabolante de educação, ela não tem uma continuidade, cada um pensa uma coisa, ela começa e termina com ciclos, e nada se começa e termina com ciclos, né? Uma coisa tem que ser contínua até que se prove que não dê certo, né? E, infelizmente, é isso. Agora, o que a gente vê assim, eu vejo nos meus quase 40 anos de profissão, o que é possível? Eu me lembro quando o meu primeiro caso que eu atendi, que era um garanhão, claro, tem que ser o garanhão, né? O garanhão estava incoordenado. Hoje eu sei que esse garanhão tinha herpes vírus, né? Mas na época, um recém-formado que trabalhava com imposto em codelaria do Estado, saber que aquilo era um problema neurológico mais sério, o que eu poderia ter feito na época, 40 anos atrás, para aquele cavalo? Nada. Nada. Eu assisti o cavalo morrer com as 2 mãos no bolso, sem poder oferecer absolutamente nada. Esse talvez seja o gatilho da história, né? Então, se você volta 40 anos atrás para a data de hoje, eu falei, olha,
o que é possível fazer hoje? Falo, depende do dono. Não depende do cavalo. Eu sei o que é. Algumas coisas estão fora da nossa decisão, que é o poder de intervenção cirúrgica, né? Eu me lembro casos que a gente teve aqui, um caso que eu nunca vou esquecer, aquele andaluz que teve um trauma craniano, ele teve hemorragia craniana e a gente descomprimiu o cérebro dele e o cavalo ficou bem, né? E houveram outros casos, né? Teve um síndrome Schiff-Sherrington, teve traumas aqui que a gente conseguiu resolver com coisas simples, é o que tinha na época, mas tinha vontade e tinha autorização do proprietário, né? Então, se a gente pensa hoje, o que dá para fazer? Nossa, dá para fazer muita coisa. Porque os recursos são muito grandes, né? O que precisa, acima de tudo, é o entender das partes, né? O entender das partes seria a coisa mais importante. O proprietário tem que saber exatamente o que tem. Se vai decidir intervir ou não, clínica ou cirurgicamente, nesse caso, é de decisão dele. Mas a informação, quem tem que dar sempre é o médico veterinário. De que maneira? O mais claro possível, né? E de qualquer que seja a doença, de qualquer que seja o problema. Eu acho que esse seja a essência do negócio. Olha, nós estamos chegando no final. A gente não para mais, porque esse tema nunca para. Você quer mandar algum recado? Falar alguma coisa? Um conselho para os jovens? Eu acho que a geração que vem agora ela é muito tecnificada. E, por exemplo, eu trabalhava num lugar onde tinha um raio-x robótico. O raio-x robótico. Então, você vê, ele é melhor que um tomógrafo, porque você vê, além dos slices, que seriam os cortes transversais na vértebra, você vê os cortes longitudinais e vê em 3D. Ou seja, o que você não faz diagnóstico? Né? É muito difícil. Agora, se eu sou um recém-formado e estou debaixo de uma árvore atendendo um cavalo, como a gente começou assim, né? Debaixo de uma árvore com uma pessoa que às vezes segurando um cavalo tem 2 dentes na boca, né? O que acontece? Seria a formação acadêmica, ela tem que ser tocada em paralelo, né? Você terminou o primeiro ano, está fazendo estágio, terminou o segundo ano, vai direcionando para a área que você quer e, acima de tudo, estudar. Eu acho que o histórico da coisa é estudar. Eu vejo que a formação que eu tive é impossível fazer as coisas que eu faço hoje. A sua também. A nossa geração, né? Sem exceção. Sem exceção. O que a gente teve é totalmente incompatível com o que a gente faz hoje. A gente aprendeu a ler e escrever só, né? Na profissão. E do ponto de vista prático, muito pouco. Muito pouca coisa, né? O meu senão só com especificamente a neurologia é justamente o descaso, uma coisa tão importante hoje no contexto, né? A gente vê N casos sendo diagnosticados errado. Nós vemos hoje o excesso, as pessoas delegam, por exemplo, para os reabilitadores trabalhar numa coisa, eles fazem todo o possível para manter o cavalo, mas, na verdade, eles estão trabalhando em cima de uma coisa sem diagnóstico. Eu já falei isso com muita gente. Os reabilitadores hoje, eles trabalham com a maior parte dos cavalos que tem dor ou que tem algum problema sem o diagnóstico. Que isso, de tudo que é possível, você consegue melhorar, mas você não resolve, né? Então, talvez hoje as coisas são mais complexas. A interação teria que ter uma interação multidisciplinar. Você gostaria que o neurológico do cavalo fosse mais voltasse mais para o cotidiano, fluísse mais, né? O cavalo harmonizado como um todo, não é só casco, não é só membro, o conjunto dele. Sim. A coluna axial ser mais valorizada. Eu acho que para encerrar a nossa conversa foi um negócio interessante. Eu fui numa hípica aqui no Brasil, fui atender um cavalo, atendi 18, né? Mas eu não sabia que ele tinha isso. E a grande maioria eu não sabia que ele tinha isso. Tem que, pode ver. Pode ver, você faz isso. O que você acha? É mesmo. Você faz aquilo. O que você acha? É mesmo. Então, eu acho que infelizmente, está faltando
eu acho que a gente tem que chegar, eu já conversei isso com muita gente, a gente tem que chegar no nível que está o pessoal de pequenos. Entendeu? O cavalo tem que chegar no nível que está o pessoal de pequenos. Se a gente chegar próximo, está ótimo. Aqui no Brasil, não vou falar fora. E a neurologia não é específica, o que eu estou falando não é específico do Brasil, não é global. Você vai para a Europa, as pessoas, veja bem, e você não tem aquela facilidade em abordar o caso, né? A primeira coisa é o exame clínico. Vamos tirar a obrigatoriedade da anamnese, da resenha, né? Mas o exame clínico, essa claudicação que você está vendo, é só a claudicação? Esse cavalo não tá, ele tem cavalo que mostra, tem sinal de dor, tem sinal de angústia que ele está sofrendo, e ninguém vê, né? Então a gente precisa exatamente talvez familiarizar essa geração mais nova com coisas mais simples. A minha vida não faz sentido eu ter um tomógrafo, ou ter um aparelho de ressonância, ou ter um raio-x robótico multislice, né? Para mim não faz sentido. Eu consigo, com uma pinça ou com uma caneta Bic, eu consigo resolver o problema, achar a coisa. Onde o mais importante é você achar que aquilo é neurológico. Achou neurológico? Então já é meio caminho andado, né? Não precisa saber se tem que operar, se é clínico, se é cirúrgico, assim por diante. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Resumindo e concluindo. Doutor Elia. Eu tenho um dedinho nesse lugar aqui, né? Afinal de contas, a primeira cirurgia foi feita aqui, as duas primeiras, eu que inaugurei isso. Eu não tenho a mão, mas tenho o dedinho, né? O primeiro enterólito que a gente tirou foi aqui, foi de uma mula chamada... como é que chamava a mula? Foi de uma mula, você lembra? Foi no domingo à noite, a gente pegou essa mula. Foi o primeiro enterólito que a gente tirou aqui, foi meu também. E uma coisa interessante, né? Que a gente acaba voltando, né? Depois de tanto tempo, né? Uma ideia que falou que ia plantar, né? Eu falei, planta essa ideia que isso você vai colher, né? E a gente fez o que deu, né? Para a época, tá bom. Elia, muito obrigado. Viu? Imagino. Acho que foi muito enriquecedor. Sim. O pessoal vai ver, acho que você colocou uma certeza e um monte de dúvidas na cabeça de todo mundo. Todo mundo vai refletir bastante. Esse é o propósito. A ideia é exatamente isso. O que é simples, ele tem muita coisa atrás ainda, né? Se você procurar, você acha. Gente, obrigado, pessoal. Até o próximo. Até o próximo.